Aeroporto terá investimento vultuoso para ampliação e internacionalização. O anúncio sobre os investimentos para o aeroporto Bertrand Luiz Leopolz ocorreu durante encontro do coronel aviador Marcel Gomes Moura, presidente da Rede Voa, empresa responsável pela gestão do aeroporto de Sorocaba, com o prefeito Rodrigo Manga. O aporte permitirá ampliar o fluxo de aeronaves, tanto nacionais como internacionais, no referenciado serviço de manutenção ofertado em Sorocaba. Alberto Cassoni, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, satisfação imensa tê-lo mais uma vez na nossa bancada. Como vê este anúncio, estas informações focadas no aeroporto de Sorocaba? Satisfação, Alberto. Satisfação, Oliveira, satisfação, amigos do RMS News. E realmente essa notícia ela é bastante importante pelo nosso ponto de vista, né? Que inclusive está aqui destacada no informativo impresso do RMS News, né? Que o aeroporto receberá um vultuoso investimento na ampliação e internacionalização do aeroporto Leopolz, né? De Sorocaba. Oliveira, considerando que nós não conhecemos aí pessoalmente o coronel aviador Marcel Gomes Moura, que esteve reunido com o prefeito Rodrigo Manga e secretários aqui de Sorocaba, ele é um profissional que tem um extenso currículo, né? Inclusive ele é oriundo da Escola de Planejamento da Escola Superior de Guerra e também é adesguiano. Então a gente acredita que a Rede Voa efetivamente agora vai internacionalizar o aeroporto de Sorocaba. O que acontece com essa internacionalização, Oliveira? Os aviões agora, o aeroporto de Sorocaba terá condições de receber aviões vindo diretamente do exterior, obviamente, sem que eles tenham que passar, por exemplo, pelo Catarina, que já é internacional, sem que tenha que passar por Guarulhos, ou sei que tem que passar por Viracopos, né? Porque existe a necessidade para que o aeroporto seja internacionalizado, que haja uma sinergia entre o governo federal, estadual e o próprio governo municipal. Isso é muito bom, porque diminui o custo da aeronave. O nosso aeroporto de Sorocaba já é uma referência na questão dos trabalhos de manutenção. Vários países aí, dos diversos países, eles têm diversas legislações que exigem profissionais capacitados e Sorocaba, obviamente, tem essa capacidade de oferecer, né? Esse investimento aí vultuoso, ele compõe aí todos os aspectos de infraestrutura, principalmente equipamentos para receber voos em qualquer situação climática, orientados, obviamente, por esses equipamentos que vão ser colocados aqui. Isso deverá levar algum tempo, né, porque esses equipamentos eles não são encontrados nas prateleiras do supermercado, assim, à disposição. Então, eles são desenvolvidos, de certa forma, para atender às necessidades de ambientação do nosso próprio aeroporto. Deverá ter também a polícia, o governo federal, estadual, municipal, porque quando a aeronave internacional vem para cá, ela tem que passar por uma entidade internacional, um aeroporto internacional, que permita o desembaraço e a legalização dessa aeronave aqui dentro, através da Polícia Federal, da Receita Federal, da Polícia Ambiental também, e da Polícia Civil. Então, existe toda uma sinergia que deve funcionar para que isso possa ocorrer. E isso vai gerar mais velocidade para essa aeronave, porque ela não vai ter que fazer esse pinga-pinga, obviamente, e vai facilitar bastante, porque vai aumentar o faturamento do nosso aeroporto e exigir que a mão de obra, que aqui, de todos os funcionários que trabalham lá, acho que já é uma mão de obra qualificada, esteja cada vez mais qualificada, atendendo aí às expectativas das legislações dos países
que irão enviar as suas aeronaves para cá. Correto, importante notícia, né, Alberto Cassoni? A gente que acompanha isso, pelo menos aí há quase 2 décadas, essa evolução do aeroporto de Sorocaba, nós que vimos o aeroporto de Sorocaba na sua preliminar como um campo de aviação e foi evoluindo e de repente ganhou todo um suporte com a chegada inclusive de empresas no patamar aí da Embraer, hoje tem também a sua filial aqui na cidade de Sorocaba, então é muito importante quando a gente vê esses anúncios. Por outro lado também, Alberto, muito recente, na última sessão da Câmara de Sorocaba, essa discussão também ganhou plenário ali, discussão entre os parlamentares. Eu ouvi essa discussão, confesso que não aprofundei no assunto, porque enquanto a sessão está transcorrendo, estamos acompanhando outros temas também, mas eu ouvi um debate que havia participação da vereadora Yara Bernardi com um outro parlamentar, e esse vereador inclusive dizia, daí foi o ponto que me preocupou, que os investimentos ocorrem, é muito importante, entretanto nós tivemos uma queda no movimento do aeroporto de Sorocaba aí nos últimos anos em 30%, essa queda, e muito se deve ao aeroporto Catarina, que hoje tem toda essa tem todo esse procedimento, tem todas essas certificações, inclusive internacional. Daí eu te pergunto, isso preocupa? Isso pode atrasar ainda mais ou até inviabilizar de fato esse desejo dos gestores e das autoridades que estão envolvidas nesse processo, a internacionalização do aeroporto, Cassoni? Olha, eu diria que nem num primeiro momento, salvo uma melhor análise, eu não diria nem que seria por razão do Catarina. Mesmo para fazer um pouso no Catarina, você tem que ter 48 horas de uma pré-reserva, vamos por assim dizer. E tem aeroportos mais tão próximos também como o de Viracopos, que aceita a aeronave com uma celeridade mais rápida. A questão é das facilidades. Muitas vezes, uma aeronave que vem do exterior pode se dirigir diretamente para o Catarina, porque ela não vai precisar de manutenção. Mas, quando o aeroporto de Sorocaba tiver essa certificação e já puder receber diretamente a aeronave, provavelmente eles podem até aproveitar a questão da manutenção. O executivo vem para cá, enquanto a aeronave fica em manutenção, todos os trabalhos de executivo são executados. Então, pode haver uma sinergia, uma convergência de interesses aí em trazer o aeroporto, a aeronave para cá. A questão também que circula é que o Catarina é um aeroporto bastante caro, né? Você tem que pagar uma taxa aí de permanência da aeronave no aeroporto, e todos os aeroportos têm essa taxa, e provavelmente a taxa que é do aeroporto de Sorocaba pode até se elevar um pouquinho para melhorar o faturamento. Mas a questão que é importante na internacionalização é que no aspecto, como você mesmo disse, lembrando, né, que já foi um campo de pouso. Os campos de pouso no passado tiveram uma função importantíssima para o Brasil, né, para o Brasil enquanto nação e pátria, no sentido da formação de pilotos que puderam aí sobrevoar todo o Brasil e ajudar na manutenção do extenso território nacional. Então, o campo de aviação teve essa importância enorme. Hoje, o aeroporto de Sorocaba ele vai se tornar cada vez mais uma referência, porque envolve muita ciência e tecnologia, uma capacitação muito forte, envolve também fatores psicossociais ligados à economia, treinamento da mão de obra, mais empregos, mais escolas de formação de mecânicos, envolve também um aspecto militar aí de segurança, né? Nós vamos ter aqui em Sorocaba várias estruturas dos governos na área de segurança pública, né? Com a Polícia Federal, com a Receita Federal, e isso deve evitar aí alguns percalços, e assim vai tornando aí
o aeroporto de Sorocaba, aquilo que a gente chama de uma expressão do poder, né, da grandeza que Sorocaba merece ter, finalmente, como um aeroporto internacional. Só para a gente ir caminhando para o final, ok, estamos falando de investimento chegando, mas eu tenho uma outra preocupação. A preocupação é o seguinte: esses investimentos que eles estão chegando, ou que estão aí sinalizados para chegar, essa internacionalização do aeroporto de Sorocaba, esses investimentos, eles serão aplicados dentro da estrutura já existente ou haverá necessidade de ampliação? Em se havendo necessidade de ampliação, nós vamos ter um impacto também, que é o famoso impacto de vizinhança, né? Ali no entorno. E algumas, eu tive a oportunidade de há 20 anos atrás pegar esse projeto em mãos, porque foi muito discutir essa questão do aeroporto, principalmente nas últimas 2 décadas, e nós temos ali uma chamada área de ruído nas proximidades da empresa Embraer, ali naquela área, e vai pegar a Vila Helena. Havia necessidade, num determinado momento, de retirada de famílias. Isso foi feito em parte. Hoje, o habiteto ele é composto de moradores que residiam ali naquela favela. Entretanto, tem uma outra área ali que pode, quero crer eu, ainda estar comprometida. Há necessidade? Essa é a pergunta que se faz. Qual é o impacto de vizinhança ali naquela área? Também na cabeceira da pista, já que próximo da Avenida Ipanema, nós temos ali uma outra área que também está dentro dessa área de ruído, né? Há quem diga também que nessa área próxima à Avenida Ipanema, há necessidade de se fazer ali o prolongamento da Dom Aguirre, passando por ali. Então, a pergunta é: vamos ficar com esses investimentos apenas dentro da área existencial hoje, já pré-estabelecida, ou haverá essa necessidade? São perguntas que estão no ar, né, Alberto? Que precisam ser respondidas. Sinceramente, eu não teria condições de responder agora. A única coisa que eu posso inferir é que, com certeza, no planejamento estratégico aí para essa implantação, essa possibilidade está prevista. E é óbvio que, iniciando a conversa com a Prefeitura de Sorocaba, isso já é uma sinalização que poderá haver essa demanda. É óbvio que haverão obras aí complementares, obras civis, para você ter salas adequadas de Polícia Federal, da Polícia Civil, toda aquela documentação aduaneira que é necessária aí para ter o tráfego internacional. Essas obras deverão existir obras aí também na própria pista, porque determinadas aeronaves requerem outros requisitos aí técnicos também. Porém, na questão da segurança geral do entorno do aeroporto, o aeroporto, por exemplo, poderá receber voos com um equipamento numa situação extremamente precária de clima e de tempo, né? Então, isso melhora a segurança para evitar acidentes, obviamente. Então, mesmo em voos noturnos, obviamente deverá haver uma legislação, mas, em princípio, o aspecto de segurança do entorno vai ser bem fortalecido e vai ser melhor, vai ser um investimento bem aplicado nesse aspecto. É lógico, é um assunto que é importante, a gente vai discutir muito esse assunto da agora para frente, acompanhando esses investimentos. O Alberto até tocou, acho que tocou no assunto aí da questão do voo noturno no aeroporto. Tempos atrás eu conversava, inclusive, com a deputada Maria Lúcia Amari, dizendo que há necessidade de regulamentação dessa questão. Nós temos o aeroporto de Congonhas, que inclusive tem horário de abertura e fechamento. Nós não podemos ter aeronaves sobrevoando residências em plenos 3
6 horas da manhã, mas tudo isso creio que é possível, né? É tudo ajustável, a legislação permite, caso não seja contemplada, que possa se ampliar, mas a discussão é importante nesse sentido. Por outro lado, eu sempre tive uma preocupação com a área onde está estabelecido o aeroporto de Sorocaba, e essa preocupação não é só minha. Me lembro que no tempo do ex-prefeito Vitor Lippe, em época de Copa do Mundo, quando se falava inclusive na construção do aeroporto Catarina, naquela oportunidade a prefeitura de Sorocaba apresentou o projeto para a construção de um aeroporto com 3 áreas na nossa cidade. Não foi contemplado a cidade de Sorocaba. O Catarina acabou saindo na frente justamente pela eficiência da iniciativa privada que agora administra o aeroporto de Sorocaba. Então são esses cenários. E em relação à própria questão hoje de segurança de voo, Alberto Cassoni, do local do nosso aeroporto, eu tenho muita... você percebe que eu procurei também entender esse contexto, e eu me preocupado com a questão do local do aeroporto em área central de Sorocaba. Entretanto, em alguns estudos que eu fiz aí, levantamentos, eu cheguei a acompanhar algumas matérias sobre os aeroportos que estão instalados nos locais mais perigosos do mundo, né? E daí um especialista ou vários especialistas chegaram e disseram que um exemplo, nós temos o aeroporto Santos Dumont, onde ele praticamente está dentro de quase que seria o aeroporto estabelecido dentro de uma ilha, né? Se a gente pode dizer ali, não é isso, Alberto Cassoni? E daí eu vendo o especialista dizer de algumas preocupações, olha, o avião pode cair no mar, pode haver um acidente. Ele falou, não há nenhum tipo de perigo, ou seja, o avião foi feito para não cair, e é para não cair, e ele tem que descer justamente na pista, então não tem que se preocupar com o que está no entorno, né? E é dentro desses graus, dessas análises matemáticas e científicas que a gente trabalha. Alberto, obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Alberto Cassoni, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, analisando este cenário em que Sorocaba receberá investimento vultuoso para ampliação e internacionalização do nosso aeroporto Bertrand Luiz Leopoldo. Repórter RMS News, portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.